Você tem filho, sobrinho ou conhecidos que estejam naquela fase problemática da adolescência? Por que a fase da adolescência é tão difícil, seja para os pais ou seja para o próprio jovem? O adolescente problemático é a criança que não teve o lugar dela na primeira infância. A gente precisa entender isso. Quando a gente nasce num ninho. Esse ninho é composto pelo pai, que é o macho do território, e a mãe, que é a fêmea do território. E quando o pai e a mãe eles conseguem desempenhar bem o papel biológico deles, a gente diz na biologia que a criança tem o lugar dela. Ela está nutrida, ela está cuidada, acolhida, ao mesmo tempo que o macho protege esse ninho, então ela se sente protegida. Quando as nossas funções básicas fisiológicas e biológicas elas são supridas, a gente consegue desempenhar o nosso papel. A gente consegue explorar o mundo, a gente consegue interagir nesse mundo e a gente é livre para ser quem a gente é. O problema é que a gente esquece que quando a gente nasce, os nossos pais têm problemas, os nossos pais têm dificuldades, os nossos pais têm medos, porque eles revivem inconscientemente a história que eles viveram com os nossos avós, por exemplo. E é aí que as dificuldades vêm à tona. A dificuldade que os nossos pais têm, quando eles nos têm, gera a sensação da gente não ter o nosso lugar, da gente não ter o nosso pertencimento. E aí, para ter o seu lugar e para ser melhor aceito, a criança vai traçando estratégias não por escolha dela, mas por ter uma melhor aceitação em relação a esses pais. E a partir disso a gente começa a fugir da nossa identidade. A gente escolhe para ser aceito, não pelo que a gente quer. E o que isso tem a ver com a adolescência? A questão é que quando a gente se torna adolescência, a gente faz o nosso primeiro movimento de independência na nossa vida. A gente ainda está no nosso ninho de origem, mas a gente já começa a explorar mais o mundo que tem aí fora. E é exatamente pela falta dessa base, dessa identidade, que os nossos medos começam a surgir. A gente precisa ser aceito por grupos, a gente precisa ser aceito pelas pessoas, a gente acaba traçando as mesmas estratégias de fazer escolhas para serem aceitos externamente do que pelas nossas próprias escolhas internas. A questão é que quando a gente se torna adolescente, a gente faz o nosso primeiro movimento de independência na nossa vida. A gente ainda está no ninho onde a gente mora, muitas vezes, mas a gente ainda está submetido às influências que a gente traz dessa criança, dessa infância. E aí a gente vai ter essa necessidade de ser aceito pelas pessoas, de estar sempre inserido em grupos. É comum a gente ver os jovens flutuando em certos grupos para que em algum momento eles achem a própria identidade deles. Todo mundo que já foi adolescente já passou por isso. Se essa base não foi feita na infância, a gente vai repetir as nossas dificuldades nesse movimento de independência. É isso que nos define como adultos depois. O grande problema, se a gente se torna um adulto adolescente, por exemplo, isso mostra que esse adulto está congelado aos traumas que ele viveu tanto na adolescência quanto na infância. No consultório eu recebo muitos pais com uma dificuldade de lidar com esse momento e com essas questões dos filhos, porque eles caem na impotência de não conseguir ajudar mais do que eles gostariam de ajudar. É comum um jovem dessa idade ficar muito no videogame. Mas por que ele fica muito no videogame? Porque o videogame é uma forma de sair da realidade, por exemplo. E por que a gente sai da realidade? Por conta dos nossos medos. Pelo medo de eu achar que eu não dou conta de viver nesse mundo cheio de cobrança, de fora e também dos pais, eu tento sair da realidade. E quando eu tento sair da realidade, eu vou buscar algo que me tire dessa realidade. Seja um videogame, seja um mundo virtual, e todo esse mundo eletrônico que a gente vê e que é muito comum nos jovens de hoje. As drogas e o excesso de bebidas também refletem essa tentativa de fugir da realidade. Então qual é o conselho que eu dou? Busque ajuda profissional. Olhe para a história que vocês viveram com essa criança, entenda o que ficou sem culpa, porque eu sei que os pais fazem aquilo que eles podem fazer. E se naquele momento vocês estavam preocupados com a sobrevivência dessa criança, significa que os conflitos que vocês tinham quando crianças ainda não estão totalmente resolvidos. E o filho de vocês também está dando a oportunidade de vocês resolverem aquilo da vida de vocês que ainda não está totalmente resolvido. Então, quando vocês em conjunto conseguem crescer juntos, o clã inteiro sai ganhando. Se você se identificou, se você conhece alguém que possa se interessar por essas informações, compartilhe o vídeo e deixe aqui o seu comentário e a sua pergunta. Muito obrigado.